Fala galera, beleza? Eu sou o Tadeu, esse aqui é o Mundo do Arguile e hoje a gente vem com mais um vídeo pra vocês. Bom, no vídeo de hoje eu vou cumprir uma promessa que eu já havia feito nos outros vídeos anteriores, tá? Então não se esquece já de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, comentar, curtir nossa parceria lá que tá a 1000. E é isso, fica aí com a intro, quando eu voltar eu já volto mostrando pra vocês qual é o conteúdo do vídeo, fechou? Vem pro meu mundo, vem pro mundo do Arguile. Então galera, voltamos aqui, vocês podem perceber que eu ainda não estou com nada aqui, né, nada montado. Por quê? Porque hoje a intenção do vídeo é de eu ensinar pra vocês qual é o método que eu uso pra montar os meus roches, tá? Então, além disso, eu vou colocar um bônus que é explicar também a diferenciação de um roche para outro, tá bom? Então eu vou primeiro escolher, eu já escolhi minha essência aqui, eu vou fumar a Dália Dubai, tá bom? É uma proposta mais doce, eu não parei ainda para tentar decifrar o que essa essência é. Eu só olhei pra caixinha no meu estoque lá e falei, vou fumar essa daqui, tá bom? E agora a gente vai aproximar aqui e eu vou mostrar pra vocês a diferença de cada rocha, fechou? Então vem comigo. Bom galera, como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 modelos de roche, tá? Eu já tive ao todo na minha vida, se eu não me engano, uns 8, 9 roches, mas eles foram se quebrando no meio do caminho. E a tendência é ter mais, né? E a gente tem vários tipos de roche. Eu tenho os roches que são os de costume, né? Que são os normais, que são de cerâmica, no caso é barro, tá bom? Igual esse daqui, ó, também é um roche de barro, tá? E além desse roche de barro, a gente tem um roche de porcelanato, que é como se fosse uma porcelana mesmo. Eu tinha um roche desse e ele infelizmente se quebrou. E a gente tem o famoso roche de alumínio, tá bom? Vamos lá, vantagens e desvantagens de cada roche e como eles trabalham, né? Percebemos aqui que a gente tem os roches funnel, que são igual esses que eu tenho, e nós temos o roche tradicional. Eu vou colocar ele na tela para vocês, tá? Mas o roche tradicional é aquele roche que ele não tem esse pino aqui no meio. Ele é inteiro, normal, né? Não tem esse pino. E no fundo da cuba dele tem vários buraquinhos, tá? Isso é roche tradicional de narguilé China, tá? Daqueles Mia. E qual a diferença daquele roche para esse? Vamos imaginar que esse daqui seja um roche tradicional e ele esteja com o fundo todo furado. Quando você colocar as essências aqui dentro, o melaço da essência vai escorrer por todo o corpo do roche e chegar até o seu arguile. Por isso que não utilizamos o roche tradicional. Ele tem uma duração menor das essências por conta desse fundo dele que é todo furado, tá? Então ele não tem a mesma funcionalidade desse funnel. Já a diferença desse roche funnel é que ele tem esse pino no meio, onde vai sair todo o vapor quente que a essência for aquecida aqui, todo o vapor que a essência produzir será aquecido e entrará por esse pino aqui. Quando ele entrar por esse pino, vai passar por todo o corpo do roche e descer por todo o corpo do arguile, tá? Diferença de roche de barro para roche de alumínio. Prós e contras. Prós do roche de alumínio: ele não quebra, você pode tacar ele no chão que ele não quebra. E ele tem uma durabilidade muito maior, justamente por ele não quebrar. Ponto negativo: o roche de alumínio, o alumínio em questão, ele é um condutor muito melhor de calor do que o barro, do que a cerâmica, tá? Então o roche de alumínio ele vai aquecer muito mais do que um roche de barro. O que isso pode acarretar? Pode acarretar numa queima precoce do seu tabaco. Então você pode acabar não aproveitando o tanto que gostaria da sua sessão por utilizar um roche de alumínio, tá? Então, pró é que ele não quebra, ele é totalmente resistente. Contra, que ele pode, se você não souber fazer um controle de calor decente, ele pode acabar acabando com a sua sessão de forma rápida. Já o roche de barro, como vocês podem ver, ele é menos resistente, por mais que ele seja bem rígido, ele é um pouco menos resistente, e ele quebra. Então se você deixar ele cair no chão, ele vai espatifar. Porém, por ele ser um condutor de calor bom, mas não exagerado como o alumínio, ele consegue fazer a sua essência durar uma quantidade favorável. Os meus roches, eles duram em média 1h20, 1h15, quando eu preparo eles caprichadinho, tá? Então o roche de cerâmica, ele te dá essa condição de você fazer um controle de calor não tão rígido e
conseguir aproveitar, né, no caso, o seu tabaco de uma forma melhor. E aí vocês podem perguntar, Tadeu, por que esses roches eles são diferentes? O da sua mão esquerda, que é a direita do vídeo, ele é tão mais brilhoso do que o outro roche que é meio fosco. Isso é a pintura, tá, do roche. Essa pintura é uma pintura meio metalizada e dá a impressão que isso daqui é uma louça de porcelana, de porcelanato. E esse daqui ele já parece mais um material mais rígido, né, parecendo que é uma pintura mesmo de tinta. E como é feito essa questão do roche? O roche ele é usinado, eles têm um molde onde eles jogam o barro e aquecem o barro a 1000, 2000, até 3000 graus de calor. E aí o barro ele fica rígido. Feito isso, eles pintam o roche e colocam para aquecer novamente essa pintura. Então é uma pintura própria para o calor. Por isso que quando você coloca o carvão aqui para acender, você não sente nenhum impacto negativo da pintura descascando ou algo do tipo. Por isso que é importante o que? Se o roche quebrou, ele lascou aqui na parte de baixo, tem problema de eu colar? Aqui embaixo não tem problema, cola com Durepox, Super Bonder, o que vocês quiserem. Passa uma fita, sei lá, aqui embaixo. Agora ele quebrou na cuba, compra outro roche. Não inventa de colar, ele descascou, não inventa de pintar. Porque justamente como eu falei, a pintura e o material do roche é aquecido a mais de 3000 graus. Por quê? Porque se ele for aquecido a 300 e você jogar 250, 300 graus em cima dele, que é a temperatura do carvão, ele vai gerar resíduo. Então, quando ele é aquecido a 3000, abaixo disso ele não sente efeito. Então, você jogar 300 graus em cima de um roche desse aqui, que foi aquecido a 3000, ele não vai sentir efeito. Então, a pintura dele não vai descascar e a cuba dele também não vai soltar. Agora, se você colou, a cola está em temperatura ambiente, 28, 29 graus. Você joga 300, você vai derreter essa cola e vai inalar todo o composto químico, tá? Dada essa aulinha básica aqui de como funciona o roche, eu vou montar esse rochezinho aqui. Eu vou usar o nosso Himalaia da série Gold e vou preparar a nossa Adalia Dubai, tá bom? Então eu já vou aproveitar e fazer a análise desse tabaco aqui. Dar uma misturadinha aqui nesse saquinho. Perfeito. Agora eu vou tirar um pouco da essência e vou colocar ela na mão, bem aí na frente de vocês, para vocês verem como que é o corte da Adalia. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, esse aqui é o tabaco da Adalia. Então ele é um tabaco avermelhado com corante, tá bom? Se vocês vão conseguir olhar a textura, ele é um tabaco bem oleoso, ele não é tão melado, vocês não veem ele tão tipo grudento como se fosse um doce, tá? Quando o tabaco ele não parece doce ou ele não parece que está encharcado de água, quer dizer que ele não é um tabaco melado. Agora, se ele é meio brilhosinho assim, ó, do jeito que esse aqui quer dizer que ele é mais oleoso, ele tem um pouco mais de oleosidade. E como vocês podem ver, o corte dele é bem pequenininho, então ele é bem picotado. Um tabaco bem picotado e premium como a Adalia, ele dificilmente vai ter presença de galho, eu diria que é quase impossível, tá? Então eu vou colocar esse tabaco no meu roche e vou mostrar pra vocês o processo, tá? Então aqui praticamente eu só joguei ele aqui dentro, né? Só joguei, ó, tá tudo bagunçado, tabaco pra cima, tá uma zona aqui. Agora eu vou fazer o que? Eu vou só ajeitar com o garfo. Como? Com o garfo com a parte pra baixo, eu vou como se estivesse penteando o tabaco pra baixo, tá? Então eu não vou prensar, eu não vou fazer isso daqui, ó. Eu não vou fazer força no tabaco, eu só vou alisar assim, pra deixar ele alinhado, tá? Então, ó. Conseguem pegar aí, ó? Aí dá uma ajeitadinha pra dentro. Perfeito. Vou fazer isso em cima da mesa, porque pra mim fica mais fácil de manusear do que ficar com a mão esticada. E aí vocês vão vendo. Eu só vou ajeitando e penteando o tabaco. Terminei. Como é que eu vou saber se eu terminei ou não? Percebam, a gente tem um pino central aqui, ó, certo? O tabaco que está aqui nessa metade, ele está acima, abaixo ou no pino central? Bom, pelo que eu vi aqui, ele está um pouquinho abaixo, tá? Então esse é o padrão de
fazer um tabaco para narguilé, um pouquinho abaixo do pino central, ok? Então vocês vão alocar todo o tabaco aqui, deixando ele bem soltinho, tá? Por que bem soltinho? Porque eu não posso prensar e colocar o tanto de tabaco que o roche aguentar. Porque se você fizer isso, você vai demandar um controle de calor diferente, uma furação diferente, um procedimento diferente. Esse daqui é o roche padrão, que vai servir para qualquer fumo, qualquer narguilé, qualquer roche, ok? Então, vou prosseguir. Outra dica importante, para vocês montarem, vocês podem segurar o roche assim e montar? Pode, é desconfortável. Imagine que vocês estão segurando uma taça de vinho, porque a taça de vinho segura assim. Com o dedão que ficou livre aqui, vocês vão tampar o pino central. Por que isso? Se vocês tamparem o pino central, vocês impedem de fazer sujeira, vocês impedem de quando vocês colocarem o tabaco aqui, ó, ele caia no meio do pino central. Então eu posso colocar o tabaco em cima do meu dedo, não tem problema. Se eu tiver num rolê, por exemplo, eu não vou desperdiçar o tabaco, tá? Ele vai ficar somente no roche. Então vamos dando aquela ajeitadinha. Prontinho aí, ó. Como vocês podem ver, montado abaixo do pino central. O roche tá bonitinho igual eu. Fechou? Agora vou esticar o nosso alumínio. Deixa eu dar só mais uma ajeitada aqui, que eu tenho tique com esses negócios. Perfeito. Agora vamos esticar o alumínio. Tem técnica para esticar o alumínio? Tem sim. Existem pessoas que são profissionais nessa arte de esticar o alumínio. E existem pessoas que só são persistentes. Na arte de esticar o alumínio eu só sou persistente. Então vamos lá. Temos aqui a folha de seda e a folha do alumínio. Para que serve essa folha de seda? Para eu jogar fora? Para eu fumar ela? Não. É para você colocar aqui em cima do roche e ó, dar aquela amassadinha aqui, ó, no roche, não na essência. Por que no roche? Ó, ela já fez a marcação aqui, ó, de tabaco. Isso é a quantidade de melaço que está excedendo no seu roche, tá? Então você colocando a seda aqui em cima e dando uma apertadinha assim, você está tirando todo o excesso de melaço que ficaria. Por que é importante tirar esse excesso de melaço? Porque se você não tirar, o melaço ele é líquido. Quando você jogar o calor nele, ele vai ferver. E quando ele ferver, ele vai borbulhar. E se ele borbulhar, ele vai subir até a superfície do alumínio. E se ele subir na superfície do alumínio, o que vai acontecer? Vai molhar. E esse molhado é doce. Em contato com o carvão, esse doce não é líquido, não é água. É um composto, glicerina e mel e etc. Quando isso entrar em contato com o carvão, ele vai torrar. E aí vai tapar os furinhos que vocês fizeram aqui no alumínio. E aí que vem aquele gosto de queimado horrível na boca de vocês, tá? Então é importante vocês tirarem o excesso. Ah, mas o meu roche só tem um e ele tá com um lascadinho aqui na ponta. E toda vez que eu vou esticar um alumínio, ele estoura. Tá bom. Coloca a seda aqui em cima. Vem com o alumínio e estica. A seda vai fazer uma proteção para você esticar seu roche, tá? Então é só você esticar ele aqui com a seda. Depois de esticado, você arranca o alumínio e arranca a seda. Pronto. Então vamos lá, vou esticar sem a seda, já que meu roche não está com nenhum problema. E pra gente esticar, como é que a gente faz? A gente tá com o alumínio aqui, a gente centraliza ele. Com uma mão a gente vai fazer como se fosse um copo, uma letra C, não sei. E vai pegar exatamente na cuba do roche, bem na lateral. Ó, peguei aqui. Com a outra mão que ficou livre, eu vou pegar a quantidade de alumínio que sobrou. E com o dedão eu vou forçar ele pra baixo, tá? Eu não vou puxar ele como se eu quisesse rasgar. Eu só vou passar o dedo assim, ó. Assim, ó. Como se eu estivesse alisando mesmo o meu roche. Como se eu estivesse penteando ele. Então, eu seguro com a parte de baixo aqui, ó. Seguro, fazendo assim, né? Segurando assim. Assim. Com essa parte que eu seguro, o alumínio. E com o dedão, eu só acerto, ó. Percebe que ele já vai tomando uma forma. Tomou forma de um lado, a gente vira ele. Segura ao lado que a gente já fez. E do outro lado a gente faz o mesmo. Ó,
ele já ficou mais formado. Do outro lado, a mesma coisa. E vai fazendo isso até ele ficar bem esticadinho. Esse alumínio que eu peguei ele já estava meio amassado, mas eu vou dar um jeito nele para ele ficar bem esticadinho. Então vocês dão uma ajeitadinha para frente e desce. Dá uma ajeitadinha para frente e desce, tá? Então vai esticando. Não esquece de apertar com essa mão esquerda aqui, ó, porque se vocês não apertarem o que vocês fizeram no lado anterior, ele vai voltar ao normal. E pronto, está esticado o meu alumínio. Eu posso furar, eu posso fechar ele aqui e depois furar? Poder até pode, mas eu não recomendo. Porque quando você furar o alumínio aqui com o furador, quando você furar, ele vai descer um pouco e aí você vai precisar esticar de novo. Então você vai ter retrabalho de abrir o alumínio para esticar novamente. Então vamos lá. Processo de furação. Temos duas formas de fazer isso, tá? Temos a forma simples de entender e a forma um pouco mais complexa, tá? Qual é a forma simples de entender? Cada pessoa ela vai ter um roche diferente, isso é fato, porque cada pessoa tem um tamanho de mão diferente e a forma fácil de entender é você usando a sua mão como medida. Então você vai pegar o seu roche, colocar um dedo no seu roche e fazer um furo. Fez o furo aqui, nesse lado. Eu vou medir sempre um dedo de distância dos furos. Então cada pessoa terá um preparo diferente. Maneira difícil é na parte de medição, mais ou menos no olhômetro. Então a gente vai medir mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros, tá? Que é quase o tamanho de um dedo. Então a gente vai medir de 2 a 3 milímetros de distância um do outro e vai fazendo os furinhos. 3 anéis de furos e o primeiro não, todos os anéis de furos, eles têm que chegar até o final da cuba. Como assim? Primeiro anel, eu não vou furar ele assim, ó, de cima para baixo. Por quê? Porque eu não vou estar abrindo caminho na essência para o ar quente passar. Então eu vou deitar o meu furador, vou colar ele bem na cuba e vou fazer um furo aqui até o final dele, ó. Pegou lá no final, ó, não vai mais para frente. Eu atingi o fim da cuba. Tirei. Se eu fosse fazer no método do dedo, eu tô com o meu furo aqui, certo? Eu vou colocar o meu dedo e o próximo furo eu vou fazer aqui, na ponta do meu dedo, certo? Aqui, ó. Como eu não estou usando esse método, eu vou fazer no olhômetro. Então, como vocês podem ver aqui, ó, mais ou menos um dedo, ó, até o final, até o final, e vocês vão fazer isso até vocês completarem, tá? Eu vou dar um speed nesse primeiro anel para não ficar muito longo o vídeo. Perfeito. Terminei aqui, ó, o primeiro anel de furos está feito. Como vocês podem ver, circulei o roche inteiro. E agora, percebam que ele tem um espaço entre um furo e outro. Agora o segundo anel, eu vou fazer ele sim, com o furador em pé, não vou mais precisar deitar. Porém, até o final. E como vai ser agora? Vai ser intercalando esse primeiro anel de furos. Então aqui, ó, bem no meio dele, eu vou fazer o furo aqui, ó, até o final. O próximo, a mesma coisa. O próximo, a mesma coisa. E de novo eu vou dar o speed para não ficar muito longo, tá? Perfeito. Segundo anel feito. E o terceiro vai seguir a mesma ideia do segundo, tá? Só que ele vai intercalar com o segundo anel. Entendeu? Então ele vai ter que ficar aqui no meio antes de chegar no pino central. Importante, não furem o pino central. Pronto, galera. Terminado aqui, ó, os 3 anéis como eu falei pra vocês. Não dá pra ver direito ainda porque o roche está tudo amassado. Como eu falei, como você vai furando, ele vai afundando. Agora eu vou esticar ele novamente. Agora é só uma parte de acerto, ó. Já estiquei um lado, olha a diferença que já deu, tá? Então eu vou terminar de esticar ele. Terminei de esticar, eu vou fechar ele, ó. Como faz pra fechar? Simples, só fechar mesmo. Fecha aqui, ó, com força, até a sua mão tremer, de tanta força que você está fazendo. E vai aqui no pescoço do roche aqui, ó, vai passando o dedo assim, pra você deixar ele bem vedado, tá? Assim, ó.
deixando ele bem vedadinho. Ah, ficou meio mais ou menos? Você pode olhar o lado que está mais ou menos, no meu caso é esse aqui. Dá uma levantada no alumínio somente desse lado e ajustar. Pronto, galera. Aí, só vocês acertarem o lado de vocês, tá? Feito tudo isso, acertado bonitinho, o roche tá aí, ó, esticadinho. Vocês peguem a seda que vocês utilizaram e para garantir que não ficou resquício nenhum de essência aqui, vocês deem uma limpadinha assim, ó. Pronto. E o toque final é o vinco lateral, tá? Vocês vão colocar a unha, no caso como eu não tenho unha, a ponta do dedo, e vai forçar aqui para você vedar a lateral do seu roche, para que não entre ar, a não ser o ar quente que você estiver puxando com o carvão, tá? Então, faz a marcação, como vocês podem ver aí, ó, tá marcando, marcou bonitinho, o roche está preparado. Em outros canais, quando eles terminam essa preparação, eles falam, é isso, vamos embora, mas aqui não. Aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Então aguenta um pouquinho aí, que eu já vou trazer o narguilé pra cá, colocar ele aqui e esse roche aqui que a gente vai fumar hoje, fechou? Até daqui a pouco, galera. E aqui, galera, já deixei o carvão cozinhando, tá? Ele já cozinhou o tabaco certinho, já fiz a rotação e tudo, e como vocês podem olhar aqui no vaso, ó, tá limpinho, tá? Nem dei puxada nenhuma. Vou pro primeiro puxar agora e vocês vão ver o resultado do roche que eu acabei de montar. Para a primeira puxada, eu acho que tá bom. Levando em consideração que a Haddad é um tabaco premium e etc, ele facilita, porém, em qualquer essência que vocês montarem, o padrão vai ser o mesmo, tá bom? O padrão de fumaça vai ser o mesmo. O que leva em consideração também é o controle de calor. Então 3 minutos com o carvão nessa posição, passou os 3 minutos, coloca o carvão nessa posição, passa 3 minutos, pode fumar, ok? E sempre enquanto ele estiver cozinhando, passou um minutinho, vai lá e ó, dá uma sopradinha para ele resfriar o seu roche, ok? Vou dar mais uma puxada aqui, só para finalizar. E é isso, galera. Ah, falando um pouquinho da proposta, a Dubai, ela tem um gosto meio adocicado, parecendo uma manga, tá? Ela é uma proposta meio que puxa para um lado mais de manga, com um toque mais cremoso e é bem refrescante. É um fumo para você fumar no calor, tá? Que ele vai refrescar bastante. Não é uma essência que ela tem um gelado. E cara, se você controlar certinho o seu calor aqui no roche, dura 1 hora e 10 de sessão tranquilo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Tadeu. Não se esquece de deixar o like, tá? Aqui no vídeo, comentar, compartilhar com os amigos. Vou deixar minha rede social e da Vapora Mil aqui embaixo, tá bom? Logo logo tem novidade aí nos vídeos, tá bom? De umas coisas novas que vai chegar aí da Vapora Mil pra mim, beleza? E aí eu vou trazer o conteúdo pra vocês. Deem sugestões, vão lá no nosso Instagram, deem um apoio. No meu Instagram pode mandar sugestão. E tamo junto, galera. Um grande abraço. Esse é o Mundo do Arguile e mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Sejam bem-vindos ao Mundo do Arguile. Até a próxima, galera!